Dá para utilizar a IA para coisa boa? Sim. Dá para utilizar a IA dentro do desenvolvimento? Sim. Você vai ganhar com isso? Provavelmente você vai ganhar. E o que você ganhar, que vai ser tempo, invista em ter conhecimentos em outras áreas dentro do desenvolvimento. Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Sou o Anderson Burns, estou aqui hoje no Além do Software para a gente bater um papo bem bacana sobre inteligência artificial. E nós estamos aqui com convidados ilustres hoje. Nós temos aqui ele, que veio direto de São Paulo, Pokémon. Boa tarde, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa noite, a hora que você estiver assistindo, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo num momento especial. Mas estamos aqui para falar sobre coisas boas, artificial, coisa linda, coisa bela, né? Coisa bela, né? Vai ser Nós maravilhoso. estamos aqui também com o diretor da TecnoSpeed, o Rodrigo Ramalho. Boa tarde, pessoal. E aí? Tudo certo? E também temos aqui o nosso consumidor de café, o André Noel. Olá! Olá, Boa tarde! boa tarde. Pessoal, Boa noite, bom dia, dependendo de quando tá assistindo. exatamente, é isso aí. Então a gente veio aqui nesse episódio do Além do Software para falar um pouquinho sobre inteligência artificial que está na boca do brasileiro aí. Todo mundo está querendo utilizar, alguns para desenvolvimento, outros estão por curiosidade, né? Fazendo videozinho, fazendo imagenzinha, fazendo texto para currículo, ou então para fazer aquele trabalho de escola, né? Que não pode, né, gente? Aí não dá, né? Mas o que que acontece? Eu vou perguntar aqui o pessoal, né? Tem várias coisas que o pessoal acaba me perguntando sobre IA e que eu acho bem interessante e bem plausível que a gente possa estar comentando e batendo aquele papo aqui entre essas três desenvolvedores aqui, essas três pessoas maravilhosas, né? Então a primeira é uma que o pessoal sempre pergunta e está na boca do povo. O que vocês acham? A IA, por um acaso, vai roubar o seu trabalho? Quem quer começar aí a discorrer sobre o assunto? Eu começo, então. Desde que surgiu o ChatGPT, tem essa pergunta aí, né? Agora, o que eu sempre falo, quando surge essa pergunta aí, a IA não vai roubar o nosso trabalho, mas quem sabe usar IA vai roubar o trabalho de quem não sabe usar IA, com certeza. Gostei, essa foi uma boa resposta. Vamos lá, André Noel, diga lá o que você acha. Eu costumo dizer que se a gente tem medo de perder uma vaga para uma IA, é só colocar um CAPTCHA no site de vaga de emprego. Que aí na vaga vai ter lá, sou um robô, isso já vai ficar de fora e a gente está garantido. Não tem perigo. Não, brincadeira. Eu concordo muito com essa afirmação de que a gente tem que saber a IA, porque alguém que sabe pode roubar o emprego de quem não sabe. Mas a IA, ela é e ela tem que ser vista como ferramenta. Então, é algo para a gente se atualizar, é algo para a gente aprender a usar e é algo que já está vindo nas vagas de emprego como pré-requisito. Então, você tem que saber utilizar ela como uma ferramenta também. Não acho que ela vai roubar os trabalhos todos, mas ela vai roubar muito trabalho que é mecânico e repetitivo, né? Então a gente tem que se esforçar para dominar ela cada vez mais. Justo. Eu penso um pouco assim também. Eu acho que a IA ela trouxe uma nova perspectiva da gente entender quais são os tipos de problemas que as pessoas resolvem, né? A gente teve com a pandemia muito a ideia de, tipo assim, a pessoa resolve tudo e a gente precisa contratar um monte de gente. E aí acabou a pandemia, o pessoal já, o que a gente vai fazer como deve? Tem que realocar, o mercado tá se realocando, tá se reorganizando. Eu acho que a IA trouxe mais uma dessa parada, tipo assim, a gente tem que entender qual é o papel da pessoa dev nessa brincadeira toda. Porque se eu não sei se o meu trabalho provavelmente não é codar. Acho que ninguém contrata, tipo, vamos contratar uma pessoa dev pra quê? Porque você coda, porque você escreve, tipo, alguma coisa. Não. E isso, como eu falo muito bem, é a questão da mecânica, né? Tipo, acho que as coisas mecânicas, elas vão deixar um pouco de ser o cargo da pessoa dev. Já a pessoa deve começar a entender realmente de negócio, que poucas pessoas sabem de verdade. A gente entra, né? Eu entendo, tipo assim, quando a gente começa com uma pessoa júnior, legal, tranquilo, a gente não precisa saber muito sobre arquitetura, até eu falo sobre isso, falo também sobre negócio, mas com o passar do tempo a gente tem que entender mais negócio e talvez menos exatamente se botar um ponto e vírgula vai ser mais performático ou não, porque às vezes a gente, né, tem coisas que a gente precisa ter performance, mas nem tudo. A gente tem que entender qual é o meio termo ali que é legal para todo mundo. Tanto para quem está contratando, tanto para o cliente, tanto para todo mundo. Então, qual que é esse meio termo? Eu acho que a IA vai trazer muito isso. Então, a minha perspectiva é que
Hoje em dia a gente escolhe talvez uma linguagem de programação porque ela resolve aquele melhor problema. Mas talvez no futuro nem tenha isso. Talvez a IA escolha pra gente, a gente tenha que saber qual é o negócio e entender como resolve isso. Talvez isso seja mais importante. E aí, o roubar, né? O roubar vaga, assim, roubar, depende do que a gente entende que é roubar a vaga, né? Mas sim, vai mudar um pouco como a gente trabalha, vai mudar um pouco esse roadmap da pessoa dev como um todo. Muda o que é esperado. Exato. E a gente está gravando esse episódio hoje no mesmo dia do evento nosso, né, Tecno for Dev. E hoje de manhã teve uma palestra que falou um pouco disso, né? Qual que é a sua função como dev? É codar ou é gerar receita e reduzir custo? Quando você entende que seu trabalho não é codar e sim gerar resultado, você passa a ter valor. Exato. O código por si só não tem valor, então é substituível. Você pode ser substituído por uma ferramenta que gera código. Mas quando o seu trabalho vai além disso, é um trabalho que gera resultado, aí você não substitui. Porque eu vejo que o trabalho, como o André comentou, o trabalho braçal, mecânico, ele tende a ser muito substituído ou acelerado pela IA. Mas esse é aquele trabalho que não traz valor. O trabalho do desenvolvedor passa a ser um trabalho muito mais intelectual. Se já era, passa a ser muito mais voltado a negócio. Então, quando você passa a ter essa mentalidade de negócio, você vira um profissional desejado e continua sendo um profissional desejado. Então, quando eu falo de muda, talvez a expectativa sobre o trabalho é essa, né? Você não é só aquele cara que está ali para desenvolver o mais rápido possível sem saber o que está desenvolvendo. Muitas vezes eu já vi isso acontecer. Não, você é um cara que passa a ser gerador de resultado para o negócio. Então, gente, olha, que bacana, né? A gente pôde ver aqui, segundo opiniões de desenvolvedores, especialistas, inclusive, são desenvolvedores há muito tempo, né? Eu também sou desenvolvedor há uns 30 anos, mais ou menos. Não vou entregar a minha idade, né, Pokémon? Né, Ramalho? Mas desenvolve desde que nasceu, digamos desenvolve assim. desde que nasceu, por aí, né? Eu também acabo utilizando a inteligência artificial para me ajudar em algumas tarefas que eu acho que eu não preciso de ficar procurando ou perdendo tempo em desenvolver, tá? Eu creio que não exista alguma coisa que vá fazer um programa inteiro, um sistema inteiro. Já pensou? Chegar lá, o Ramalho vai pedir, não, desenvolve o programa da TecnoSpeed inteiro aqui para mim usar. A inteligência artificial não vai fazer isso, né? E tem um estudo da McKinsey que diz que até 2030 a IA pode automatizar até 30% das tarefas em diversos setores, não só no setor de desenvolvimento, tá? Mas inclui o desenvolvimento de software também. Então, o que acontece? Vou perguntar aqui para o Pokémon. O que você acha, Pokémon, que a IA já impacta na programação hoje? Você acha que ela já ajuda ou já atrapalha? Você teve alguma experiência profissional já com a parte da IA ou não? Assim, eu acho que tem bastante gente, principalmente... que tem gente que está usando isso pro bem, tem gente que está usando isso pra algo não tão legal. Mas, como a gente falou mais cedo, até na pergunta anterior, quando você tem uma pessoa que já sabe o que ela está fazendo, aí ela se torna a ferramenta perfeita para que ela melhore as etapas do processo de trabalho como uma pessoa deve. Então, por exemplo, tem um CRUD. O CRUD você sabe como é que desenvolve, você sabe o que é esperado, você consegue fazer com que a IA ela desenvolva para você, talvez, a base daquilo. Que é o que a gente aprendeu muito quando a gente começou a mexer com framework, né, dos que a gente chama de bake e tal, que é tipo assim, você já consegue criar a base do que você vai trabalhar. Então, se eu estou usando framework, eu tenho que fazer uma classe nova, eu consigo fazer com que a ideia gere para mim o código daquela classe, eu tenho que colocar o quê? O que precisa para ela. Vai ser, talvez, os métodos, talvez vai ser as propriedades, talvez vai ser gerar alguma coisa específica. Então, esse trabalho eu já vejo muita gente fazendo isso. Então tem que fazer uma API. Pô, a API, a base é essa. Então pega essa API que eu tenho e gera para mim algo parecido. Talvez usando esse banco de dados diferente. Então você consegue começar a imputar algumas coisas que nada mais é do que copia para mim isso aqui que eu já sei fazer, que é o que a gente fazia antigamente manual. Eu pegava um sistema desenvolvido com framework tal, eu copiava metade daquelas coisas para poder fazer o meu novo sistema. Porque é baseado em coisas que eu já conheço, já sei como é que é o fluxo. Então tem muita gente usando para isso. Outras pessoas estão querendo usar para otimizar alguns processos em relação a entendimento do que tem que ser feito. Então às vezes você está num negócio e não entende muito bem. Isso aí é isso que eu falei, que a questão de você não usar talvez para a melhor coisa, que você não entende muito bem qual é o negócio. Então você fala, explica para mim basicamente o que eu tenho que fazer aqui para resolver esse tal problema. Se você tem uma base, vai ser um resultado mais satisfatório. Você consegue ali podar, fazer as pontas e levar para algum lugar.
Mas se você não sabe, é um tiro no pé. Então eu já vi gente implementando coisa que era desnecessária, porque achou que a IA sabia mais sobre negócio do que a pessoa que está desenvolvendo, e principalmente sobre a pessoa que está consumindo. Então, eu acho que a gente tem que saber que a IA ela é importante, mas sem o acompanhamento humano, não resolve nada, porque quem vai usar o sistema ainda são as pessoas, né? Exatamente. Então, uma coisa que o Pokémon falou aqui, que eu como professor sempre digo para meus alunos, é que você não vai conseguir sair do zero por causa de uma IA. Você não vai conseguir desenvolver um programa do zero sem saber programar, sem saber a base, sem saber lógica de programação e essas coisas. Inclusive, minha próxima pergunta é para o André Noel aqui, né? E é sobre lógica. O que você acha, André? Que a IA ela vai substituir a lógica de programação, raciocínio lógico, criatividade, ou você acha que isso depende mais do ser humano mesmo, né? A criatividade quem tem é o programador, o desenvolvedor. Boa. Até para pegar o gancho do que o Pokémon falou, cara, a IA ela vai produzindo coisas, aí ela vai derivando coisas e quando a gente vê o nome inteligência, a gente acaba numa mística de achar que ela é inteligente. Ela não é inteligente. Ela faz coisas, ela repete coisas, gera coisas. Ela é um gerador de texto muito rápido. Então, o que o Poké falou, cara, ela não vai entender a regra de negócio. Ela vai falar, já vi uma coisa parecida, tem aqui. Só que aí entra a criatividade, aí entra a visão, aí entra o lado humano de você entender. E muitas vezes você falar, gospe aí o programa inteiro que eu vou revisar. Pode ser mais complicado e mais cheio de falha do que você fazer do zero. Então a gente tem que chegar num equilíbrio ali. A gente tem que ver como que a ferramenta pode realmente me ajudar a ser produtivo, mas não tomar o meu lugar. A gente tem que ter a IA como assistente e não a gente virar um assistente da IA, certo? Porque eu vejo assim, a IA vai roubar o emprego? Muitas vezes ela não precisa, porque muitas vezes você está entregando seu emprego para a IA. Aquela coisa que você faz, você está falando, faz aí para mim, pensa por mim. E se a gente botar IA para pensar para a gente, vai dar ruim e a gente para de pensar. Isso que o André falou é bem bacana, né? E até eu, por experiência, assim, digo que você vai desenvolver um programa, você vai desenvolver parte dele na IA. E na hora que você tiver que dar manutenção nisso, tiver que modificar, se você não souber nada, você não sabe nem o nome que a variável que a IA utilizou ali, né? Como é que você vai fazer? E as outras pessoas, será que vão saber, conhecer se um programa é feito em IA ou não? Então vou perguntar aqui para o Rodrigo. De repente a IA pode ser até que consiga fazer uns programas maravilhosos aí, um código bem feito. Mas será que isso vai ser ou pode ser um diferencial do programador no futuro? Será que no futuro isso pode ser prejudicial ou pode ajudar o programador? Aí eu vou seguir das duas linhas, né? Eu acho que tanto pode ser prejudicial quanto benéfico se o programador souber o que estiver fazendo. Se ele souber usar a ferramenta como uma ferramenta de produtividade para ele, benéfico. Se ele usar a ferramenta como uma ferramenta para reduzir o esforço de pensar, aí eu acho que ele está indo num caminho que é o que o André comentou, né? Caminho errado, caminho onde ele vai ali na frente ter um problema, porque uma hora ou outra esse software vai precisar de uma análise, de uma correção de bug que a IA não vai conseguir fazer, ou não vai atender o que o negócio precisa, então, e ele não vai saber por quê que aquilo foi feito daquele jeito. Então, por mais que a IA escreva o código, o dev precisa saber por que aquele código foi escrito daquele jeito e se resolve o problema da melhor maneira possível. Isso a IA às vezes vai fazer, às vezes não. Então cabe ao dev julgar. Então, da mesma forma que um advogado pode escrever todo um processo hoje com IA e submeter isso para um juiz, se ele não souber o que está escrito ali, ele vai se ferrar. E um dev também, mesma coisa com o código produzido por uma IA, né? E acho que isso é principalmente importante para os devs que estão começando, porque parece que tira o esforço de estudar, e não tira, né? O Poké falou bem, né, cara? Se você substitui o aprendizado
pela geração, você não sabe o que você está fazendo e você não está aprendendo. E aí você não está virando um profissional que entrega valor, você está virando só um profissional que sabe usar uma ferramenta. Mas aí esse profissional eu vejo que pode ser muito substituído por alguém que saiba o que está fazendo, né? Então isso é muito perigoso. E eu tive esses relatos também, quando a gente usou IA na empresa, né? De que, cara, ela ajudou muito em algumas coisas e ela gerou muita baboseira e acabou atrapalhando em alguns outros cenários. E os devs mais sênior, eles gostaram de usar. Os devs júnior se atrapalharam com isso. Então, pode até reduzir produtividade de acordo com o que a gente está querendo fazer ali. Mas a minha principal preocupação nesse sentido é do desenvolvimento do profissional mesmo. Que pode ser atrapalhado se ele não tiver a orientação correta. Isso é verdade. Eu já tive relatos já essa semana, inclusive foi antes de ontem conversando com um amigo meu que ele está recrutando pessoas para trabalhar. E é para trabalhar presencial, mas o recrutamento é remoto. E os testes todos não, mas 70% deles vieram feitos no ChatGPT. Mas por que ele descobriu? Porque o cara não teve nem se deu o trabalho de tirar os comentários que o ChatGPT deixou. Então quer dizer, cara, você não sabe programar nada, porque nem tirar um comentário você conseguiu, né? E aí quem que você está querendo enganar? Você está querendo enganar o empregador para você pegar o emprego? Será que isso vai dar certo? Né? Será que ninguém vai te descobrir? Você acha que depois que você for para a empresa, a gente te colocar que, olha, aqui a gente tem um código de um programa X, você vai desenvolver o módulo Y. Você acha que você vai perguntar, aqui tem um programa X, tem um módulo Y, faz para mim, e ele vai resolver tudo o teu problema, né? Como se fosse o Ctrl Alt Aleluia, né? Não tem esses botões no computador, infelizmente, não tem como fazer. E hoje você, assim, o mundo antes da IA, tinha muito dev que ia lá no Stack Overflow, copia e colava e não sabia também o que fazia aquele código, né? Então não mudou, facilitou esse trabalho, mas isso já existia antes, né? Quem quer ser preguiçoso, consegue ser preguiçoso mais fácil hoje, mas não tem atalho para se tornar um bom profissional. Então, é uma enganação, na verdade, que a própria pessoa tá fazendo, né? Exatamente. O que ela fazia, na verdade, antes, pesquisando no Google e em diversos outros sites, é o que ela está fazendo, na verdade, um pouco mais fácil agora com o uso de ferramentas de IA, né? Mas o que a gente precisa, né, olhando do ponto de vista do empregador, são profissionais que saibam analisar se aquele código resolve o problema do negócio, né? Voltando àquela ideia do profissional que entrega valor, não entrega código. Então a gente precisa de profissionais que entendam se aquele código está resolvendo o problema do cliente ou não, da melhor maneira possível, e não só entregando o código. Isso, exatamente. Então a gente viu também, pessoal, que tipo assim, a IA não é totalmente negativa no uso para desenvolvimento. Ela pode ser também positiva. Por quê? Porque ela pode ajudar. Esses dias mesmo eu fui fazer um código, né, e perguntei para a IA de uma forma e ela me devolveu um código de mais ou menos 30 linhas. Aí, como eu sou programador, eu entendi aquele código e falei, opa, eu acho que dá para diminuir para 20. Então, como desenvolvedor, eu adaptei esse código para fazer ele com 20 linhas, que consequentemente vai ter um desempenho melhor que o de 30 muitas vezes, né? Então tem como realmente, como a IA ajudar um desenvolvedor também. Ela não é tipo o ponto negativo de tudo, né? O ponto aí eu acho que é o desenvolvedor, né? E então eu vou perguntar para o André Noel aqui, quais ferramentas de IA, André, você vê como as mais úteis para programadores hoje? Bom, ferramentas de IA existem muitas, né? Até eu acho que o ano passado a gente teve aquele boom de usa essa ferramenta, usa essa outra, você tem que descobrir essa ferramenta. Então, vão ter muitas ferramentas nichadas que você vai descobrir, que vai resolver muito seu problema, atender coisas e tal. Mas para pegar bem no geral, acredito ali que um Copilot, um ChatGPT, um DeepSeek acabam caminhando junto bastante, né? Tanto para te sugerir um código, quanto para te esclarecer. Como que eu faço tal coisa? O ano passado eu tive que trabalhar com desenvolvimento React usando o Ant Design, que eu nunca tinha usado o Ant Design. E aí comecei a fazer e tal, um negócio. Aí falei, peraí, acho que tem no Ant. Então, vai lá com o chat, troca uma ideia. Isso aí como que eu faço? Aí ele mostra. Então, você sabe fazer, mas você não sabe na outra ferramenta. Ele te ajuda.
Então, já é um pair programming bem bacana, né? Mas aí você tem ferramentas que te geram um front-end pronto, você tem ferramentas que te geram uma estrutura, e eu acredito que tem bastante opção pra gente, né? Que dá até pra você trabalhar de uma forma assim, dependendo do que você vai fazer, você tem ferramentas. Eu acho que no geral eu ficaria com essas. Uhum. E normalmente essas ferramentas, então, elas, né, como a gente falou, elas vêm para ajudar também o desenvolvedor, não só atrapalhar, né? E Pokémon, fala para mim o seguinte, por exemplo, no exemplo que eu dei aqui, que eu acabei criando um código e visualizando aquele código e vendo que dava para ele melhorar um pouquinho, você acha que... Como que você enxerga o impacto da IA, por exemplo, na revisão de um código, fazer um code review, por exemplo, de alguma coisa? Interessante para fazer algumas coisas, o code review, porque é a mesma coisa que eu falei, na verdade, né? Que code review, exige que você seja, como deve, uma pessoa um pouco mais avançada para fazer. E aí, se você tá lá tendo que fazer um code review e você não tem essa experiência, a IA vai acabar te atrapalhando porque você não sabe o que revisar, né? Então, eu acho que você precisa ter a maturidade para você poder usar essas ferramentas para tal coisa, para tais coisas como, por exemplo, revisão de código. Eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa, mas é possível. Por quê? Eu falei pra você da questão principalmente dos padrões, né? Então, tipo assim, se você conseguir fazer com que essa revisão passe por determinados padrões, você consegue fazer com que ela seja mais assertiva no longo prazo. Porque, de qualquer jeito, a IA, ela ainda está em treinamento, né? Então, por exemplo, você consegue fazer uns testes muito, muito absurdos. Tanto faz sobre uma pessoa. Aí tu, quem que é essa pessoa? Ela não sabe quem que é. Que aí que a gente gera os absurdos. Aí tu vai perguntando até um momento que ela cisma que a pessoa é tal coisa. E ela vai jogar lá o contexto que você às vezes criou. Que às vezes tu fala, essa pessoa é assim? Ela, não é assim não. Essa pessoa não faz isso, ela faz outra coisa. Aí tu, quem é essa pessoa? Ela, essa pessoa é conhecida por fazer isso. Só que, tipo, você imputou aquilo ali. Ela não tirou de nenhum lugar que, tipo, aquela pessoa é aquilo. Então, a mesma coisa com o código. Então, se você usa ela para fazer revisão e você começa a falar que certas partes do código estão erradas, sem você saber o que é, ela começa a achar que aquilo ali tudo tá errado, qualquer coisa que siga aquele padrão. Então, tu começa a fazer um macarrão muito louco ao invés de você resolver a questão. Então, é uma coisa que é possível e que é passível de acontecer? Sim. Você consegue fazer revisões boas de código, principalmente com coisas com a pessoa que sabe o que tá fazendo ali. Mas agora, se você não sabe nada, ela vai só, tipo, meio que vai fazer você cair um pulo mais alto, porque você vai começar a lidar com complexidade muito grande em coisas que você não tem ou não deveria ter esse tipo de complexidade. Mas é possível? É. É a melhor maneira de fazer? Não sei. Inclusive, agora eu vou entregar a minha idade, hein? Vou entregar a idade do Rodrigo aqui também, mas eu acho que o Pokémon também é mais ou menos da mesma idade que a gente, mas ele falou, por exemplo, de treinamento, né? A IA ainda está em treinamento, quer dizer que ela não sabe tudo, ela vai adquirindo conhecimento conforme a gente vai, talvez perguntando as coisas e tal. E tinha um software antigamente que chamava Akinator, você lembra? Sim, ainda tá no lance. Ainda tem, inclusive, né? Só que o Akinator, cara, ele já é bem antigo, tipo, ele é de 30 anos atrás, né? Pra quem nunca pesquisou, pesquisa aí o Akinator com K no Google que você vai achar. Cara, ele vai te fazendo pergunta e ele descobre quem que é a pessoa que você pensou. Só que isso aí já existia 30 anos atrás, muito longe da IA que a gente tem hoje. E por que que ele acerta? Porque ele é treinado, você está treinando ele com as perguntas que ele te faz, você vai respondendo, ele vai treinando e aí ele acerta realmente. Então eu acho que na IA é a mesma coisa, né? Conforme for passando o tempo, conforme a gente for treinando ela vai conseguir fazer as coisas com mais assertividade. Não que ela faça agora ou que ela não faça, mas provavelmente com o tempo ela vai aprender e vai fazer, por exemplo, uma revisão de código, de repente, bem feita, né? Ô Rodrigo, agora eu vou perguntar aqui para você. O que você acha? Você acha que a IA, então, pode trazer mais produtividade e qualidade de código para o desenvolvedor? Acho que sim, pode, né? A gente já comentou aqui, né, do quanto que a IA pode auxiliar, né, esses 30% do estudo aí, acho que é bem realista, né? A gente, hoje, pegando a ferramenta que a gente tem em mãos hoje, mas eu vejo que vai além, né? Porque a gente ainda está num estágio muito embrionário dessas IAs, ainda está muito, muito no comecinho. Então, eu vejo que as IAs que a gente usa hoje não serão as mesmas daqui 2 anos. E
as de daqui 2 anos não serão as mesmas daqui 5, e as daqui 5 não serão as mesmas daqui 10. Então, assim, o cenário ainda está mudando muito rápido e vai continuar mudando muito rápido, até que vai chegar um momento, talvez, de consolidação do mercado, onde alguns grandes players vão ter ferramentas mais adaptadas às necessidades, aí falando especificamente da área de tecnologia, né, as necessidades dos devs, mas de outras áreas também. Eu acho que a tendência é isso acontecer no médio e longo prazo, né? Essas ferramentas irem evoluindo, corrigindo os defeitos que elas têm e se tornando cada vez mais inteligentes, de certa forma, né? Ou eficientes no que elas fazem. Por exemplo, janela de contexto, né? Quando você hoje usa uma ferramenta como o ChatGPT, a janela de contexto dele é muito pequena. Você começa a colocar muita coisa para ele entender, ele vai se perdendo, né? Então, isso vale para código também. Então, você coloca um código muito grande para ele te ajudar e ele acaba alucinando no meio daquele código e não te entregando o resultado que você espera, né? Eu acho que corrigir essa questão da janela de contexto no futuro vai auxiliar ainda mais os desenvolvedores. Talvez a gente possa ter um código de um RP completo e ele conseguir analisar todos os pormenores desse RP. Isso seria muito revolucionário até na área de desenvolvimento, porque nenhum ser humano consegue fazer isso hoje. Você pega um código com uma base de código aí com 10 milhões de linhas de código, que desenvolvedor consegue analisar isso? Não consegue, ele só consegue analisar trechos, né? Então a IA conseguiria talvez analisar, refatorar, melhorar, mas aí a gente está falando de futuro, né? Hoje, o que a gente consegue fazer é acelerar os processos de desenvolvimento que são mais manuais ou mais braçais. E eu acho que quando a gente fala principalmente de refatoração, é muito tranquilo, eu vejo a IA ajudar nisso. Porque não pegando uma base muito grande de código, você fazendo isso dentro de janelas de contexto que a IA consegue responder, aí vai variar de cada ferramenta, né? Você consegue ter um resultado muito bom de refatoração, por exemplo. E isso é bem interessante para o desenvolvedor, que reduz a complexidade de manutenção do código, aumenta a qualidade. Você pode usar a IA para gerar teste também. Então, tudo isso acho que hoje já é aplicável no dia a dia do desenvolvedor, precisa ser aplicável, porque isso acelera o trabalho, né? Torna o desenvolvedor mais eficiente. Então, tá vendo, pessoal? Tem como sim a IA ajudar a gente em diversas tarefas aí, né? Como o Rodrigo citou, o Ramalho citou aqui, e eu acho isso bem bacana, né? E é lógico que a gente comentou que tem alguns pontos negativos também, né? Um dos pontos negativos, eu não sei se é exatamente negativo, isso vem de mim, né? Mas eu vou perguntar para vocês, mas, por exemplo, na produção de software, na produção de sistema, na produção de um site até que não, mas na produção de sistema, a gente tem que pensar um pouquinho também em segurança e também em desempenho, né? A segurança ela é muito importante, porque não é todo mundo que vai poder logar num site, vai poder ver certas coisas dentro do sistema, né? Aí eu vou perguntar para o André Noel o que você acha, né? Se a IA vai conseguir, ou se você já teve experiência com isso, de gerar alguma coisa que você teve que fazer uma parte de segurança, ou então o que você pensa sobre a segurança dentro de sistemas e códigos gerados por IA, sobre essa parte mesmo de segurança que é bastante importante. Maravilha. A parte de segurança eu acho que é uma parte que deve, em geral, assim, deixa muito a desejar, né? A gente se foca em desenvolver e às vezes a gente não pensa muito no quantas brechas a gente está abrindo. E quando a gente faz um programa todo detalhado, todo um cuidado, a gente já não pensa nas brechas. Agora, se a gente não desenvolve, a gente fala gera aí, a gente pode estar recebendo um monte de brecha já gerada que a gente não vai verificar. Como que a IA gera o código? Ela gera baseada no que ela aprendeu. O que ela aprendeu? Foi passando pelos repositórios de código da vida, foi aprendendo com os códigos, e ela foi aprendendo com código bom e com código ruim. Então ela aprendeu com código seguro e com código inseguro. Alguma coisa dali ela vai te entregar. Então a gente pode estar inserindo no nosso código algumas brechas que a gente nem imaginava. E como o Ramalho colocou ali, tipo, a gente já tinha uma prática de ir incluindo um monte de coisa no nosso código,
Tem um ditado até antigo que é: não coloque nada no seu código que você não sabe como funciona. Pegou no Stack Overflow? Não entendeu? Não usa. Aprende com ele, mas não usa. Por quê? Porque você não vai botar uma coisa sem saber o que está acontecendo. Então eu vejo assim que pode ficar algumas brechas ali que você nem imagina. E por outro lado, tem aquela ideia que o pessoal passa bastante de você não coloca os seus dados sensíveis numa IA para ela aprender. Porque aconteceram casos já de você estar gerando um código e ele trazer tokens, chaves de outros códigos que a pessoa colocou lá numa inteligência, ela aprendeu e reutilizou. E aí trouxe dados sensíveis que você não pode colocar, dados da sua empresa, dados sigilosos e tal, para uma IA. Então eu acho assim, a área de segurança é uma área que já estava precisando crescer bastante. Eu acredito que agora ainda mais. Além do que a própria área de segurança já está gerando suas próprias IAs para ajudar nessa parte, a identificar as falhas. Então, eu não sei, eu acho que eu, como dev, assim, particularmente falando, eu sei que eu sou muito falho nessa área de segurança. Então agora eu tô com um pouco mais de medo de mim mesmo nessa área. Gente, segurança é uma coisa muito séria. Essa parte que o André falou dele aprender e gerar e passar esse token para frente é complicado. Já pensou, sei lá, pedir, sei lá, como que eu conecto com PDO no PHP lá? E ele me trazer uma classe de conexão com os dados de alguém que já utilizou, né? Aí, se a pessoa que pegou esse código, ela tiver más intenções, é lógico que ela vai utilizar isso para fazer alguma coisa que não presta, né? Aí eu acho que entra um pouco também naquilo que a gente está falando das expectativas que mudam sobre o trabalho do desenvolvedor. Então, antes eu gastava muito tempo para fazer uma coisa banal e eu não me sobrava tempo para me dedicar talvez mais à performance, qualidade e segurança. Então, talvez agora a expectativa sobre o trabalho do desenvolvedor tenha que mudar. Você vai produzir o código mais rápido, porque a IA vai te ajudar a produzir esse código. Então, você vai se capacitar mais em segurança, em teste de software, para você conseguir analisar esse código que a IA está trazendo e julgar se aquilo lá está bom o suficiente para ir para a produção, né? E testar aquilo na tua máquina. Então, às vezes você para de codar para testar mais o código e melhorar e refatorar aquilo, reescrever, e lógico com o uso da IA também, até para melhorar a segurança, né? Que você pode pegar um código escrito por uma IA e jogar para outra IA e falar, melhora a segurança desse código, talvez, né? Não sei se, talvez na mesma IA a gente consiga ter visões diferentes, com janelas de contexto diferentes, né? Para analisar esse código, mas o desenvolvedor, ele é esse orquestrador, né? Quase que um maestro de uma orquestra, né? Ele fica ali tentando extrair das IAs o melhor que ela pode trazer de resultado para aquele código, mas entendendo o que ela está entregando para ele, né? E eu acho que isso é uma visão que eu tenho que seria do desenvolvedor do futuro, que me remete lá, você está falando, né, da nossa idade, vou lembrar um pouco disso também. Quando eu comecei, quando você começou, não era dev, era analista de sistemas, né? E o que é esse caso, né? Você não está programando, você está escrevendo código, você está analisando comportamento. Quando você está analisando comportamento, você se torna, de fato, um analista de sistemas, não? Então, volta à origem da nossa profissão. Isso é verdade, gente. Então, olha só, isso vai me levar a uma pergunta aqui pro Pokémon, né? Nossa, isso que o Rodrigo falou, assim, do Ramalho falou, que a gente poderia estar utilizando o tempo, por exemplo, que a gente gastava com coisa banal, aprendendo mais alguma coisa, isso seria muito bacana, mas eu temo que... Será que, por exemplo, um desenvolvedor júnior vai conseguir enxergar dessa forma, Pokémon? É difícil. Porque hoje, se a gente for parar pra pensar, o que a pessoa deve hoje estar querendo aprender? Um framework para se livrar. Eu quero entrar no mercado. Acho que teve a época da computação clássica, onde a gente programava por amor. Teve essa época onde as pessoas que programavam, as pessoas que eram devs falavam, quero programar porque é uma parada que para mim faz sentido. Depois teve a onda do open source, né? Que aí a internet abriu muito essa cabeça de, tipo assim, a gente pode fazer código para todas as pessoas. Porque a gente veio da ideia do código proprietário para uma vibe de, tipo assim, o Linux é open source, PHP é open source, Apache é open source, um monte de coisa open source. Algumas empresas conseguiram pegar isso aí e, tipo, continuar mantendo isso para a comunidade, outras, umas que eram, por exemplo, software proprietário liberaram o código, outras fizeram o contrário, tudo mais.
Só que elas sabiam o que estava acontecendo, né? Elas sabem para que serve isso, elas sabem qual que é o papel delas. A pessoa dev júnior, ela, hoje em dia, ela quer simplesmente entrar no mercado. 90%, não falo todo mundo, mas 90% quer. E com o menos tempo possível, o menor tempo possível. Ela quer aprender hoje um curso, fazer um curso de 5 meses e daqui a 5 meses está ganhando 10 mil reais. E muita gente vende essa ideia para essas pessoas. Então, para que eu tenho que me esforçar mais? Foi até que o Ramon falou muito bem, na questão de você se esforçar mais. Por que eu tenho que me esforçar mais se eu posso me esforçar menos? Então, é difícil para alguém que quer entrar no mercado tão rápido ter essa visão de tipo, caramba, eu tenho que dar um passo atrás para poder entender o que eu tô fazendo e aí usar a IA ao meu favor em relação a isso. Eu acho que hoje, com a cabeça das pessoas júnior de hoje, não. Eu acho que não também, mas aí é uma responsabilidade compartilhada. Sim. É tanto do desenvolvedor quanto da empresa. Se essa mentalidade muda na empresa contratante, da expectativa da função desse dev, esse cara vai entrar júnior na empresa, ó, agora você tem que aprender isso para se desenvolver aqui dentro, uma vez que ele entrou na empresa. Mas isso a gente precisa mudar a mentalidade também dentro da empresa, senão o mercado ele vai continuar desse jeito. Se a empresa aceitar que o profissional chegue sem conhecimento, só com o básico e dali por diante nós não evolua, e aí, isso muitas empresas também fazem, e isso historicamente, a gente não resolve o problema. Então essa questão de mudar a visão sobre a expectativa do programador, eu acho que passa muito pela expectativa da empresa na função daquele cara. Concordo. O que acontece é o seguinte, tipo assim, se a gente parar pra pensar, o que a pessoa júnior deveria fazer? Isso que você falou. Acho que a empresa deveria pegar essas pessoas júnior para fazer... vamos falar assim, quando a pessoa ela é plena ou sênior, ela já tem alguns vícios. E isso para algumas empresas é ruim. Então essas empresas precisam de pessoas júnior por quê? Porque você consegue adaptar a cultura da empresa a essas pessoas. Só que como você falou, tem que ter um contraponto. Então, tipo, eu não posso pegar a pessoa que é júnior só porque ela é júnior, porque a minha empresa precisa da cultura e tal, mas eu não tenho esse contraponto. Que a gente vê muito isso, então. Tem empresas que, pô, você como júnior vai entrar, vai aprender, vai se desenvolver como dev e vai voar. E outras empresas você vai chegar lá, vai ser uma pessoa que você vai ganhar mal para fazer cinco funções, sabe? A pessoa quer contratar uma pessoa para fazer tudo e a pessoa tá começando agora. Então sim, tem que ter esse viés. Mas uma coisa que eu acho que é difícil a gente ver hoje, que até a inteligência artificial não vai ajudar isso. É tipo, como a pessoa júnior consegue... tem algumas características que a gente consegue ver na própria vaga, por exemplo, mas como que a gente também cria essa expectativa para a pessoa. Então, como se for, é tudo vão dupla. Porque, tipo assim, tem gente que vai fazer o processo seletivo e vai cair numa empresa que é boa pra caramba. E, pô, isso vai ser legal, vai ser uma experiência legal. Mas tem muita gente júnior também que sai do bootcamp, que não sabe nada e, tipo, vai pra um lugar que não vai ajudar ela em nada. E aí, pode ficar perdida, porque... ela achava que sabia porque alguém que vendeu o curso pra ela falou que ela sai de lá sabendo. E uma empresa que fala, não, você vai ter aqui uma rede de apoio. Mano, eu já vi gente que saiu do bootcamp de 6 meses pra um lugar que ela era a única pessoa, ela achava que ela era tech lead. Porque a equipe só tinha ela. E tipo, cara, como é que você é tech lead de uma parada que não tem time? Como é que você é tech lead se você não sabe lidar com o teu projeto vamos fazer, de futuro? Se você não, tipo, como é que eu sou tech lead de pessoas? Tech lead lida com pessoas. Se eu não sei como é que é o meu futuro como dev. Eu não sei como é que tá o meu presente. Então, tipo, tem essa parada. Tem empresas que ajudam muito, mas também tem outras que... E aí a pessoa também tá começando, não sabe pra onde ir, porque não tem vamos falar assim, um direcionamento correto. Porque depende do lugar, depende do nicho. É muito complicado, né? Eu já tive experiência de desenvolvedor júnior aí, 2 ou 3 tipos de experiência, né? Que, por exemplo, eles vão desenvolver um aplicativo. Tá? Em qual linguagem vai ser? Vai ser na linguagem X. Cara, o começo do desenvolvimento foi uma maravilha, ficou bem bonito. Na hora que chegou no primeiro bug, mas ninguém sabia arrumar aquele bug. Por quê? Porque ninguém entendia um pouco da linguagem de programação que escolheram e que foi escolhida, no caso, para poder fazer, e a maior parte do código foi gerada através do ChatGPT. Então, cada parte do código, as variáveis eram chamadas de uma maneira, os nomes das variáveis eram diferentes, então não fazia sentido algum aquele código. Ele estava funcionando, acho que por sorte, que não é possível, né? Não, realmente não estava. E também teve um caso
que essa eu vou falar para vocês aí que estão escutando, que são desenvolvedores júnior, tá? For fazer aí alguma entrevista, tá? Eu quero usar o ChatGPT para poder fazer o meu programa, para mim poder passar, né? Cara, você tem que saber o básico, cara. Se você não souber o básico do que tá funcionando, do que não tá, não adianta. Tá? Você vai conseguir de repente um emprego bom aí e vai se queimar no mercado de trabalho, porque às vezes você não vai conseguir desenvolver aquilo que se esperava de você, né? Porque às vezes, por exemplo, vamos supor, o André Noel está precisando de alguém para trabalhar na empresa dele com ele, né? Lá na empresa onde ele trabalha hoje, e ele é responsável por recrutar. E ele pega o programa e fala, pô, o programa tá muito bom, o programa tá muito legal, até tá muito mais legal do que eu achava que deveria estar, nem parece de verdade. Aí você pega o contrato o cara tinha feito para um programa de, né, para um programa qualquer de IA. Né? Quando que o André vai descobrir isso daí? Quando acontecer isso que aconteceu com a gente quando tinha um aplicativo. A gente vai descobrir na hora que vai abrir o código e tá tudo diferente. Cada parte do código tá diferente uma da outra, não segue padrão algum. Então isso é muito complicado. Mas assim, eu creio que tenha forma, né? A gente já viu aqui conversando com o pessoal que existem formas realmente de ajudar a IA ajudar o desenvolvedor e até empresas ajudarem o desenvolvedor a ter uma cultura de usar a IA de uma forma produtiva e até dicas de como você utilizar a IA para você poder aproveitar o tempo, né, e aprender outras coisas como segurança, por exemplo. Sim, acho que para a empresa, para o empresário, é uma forma de proteger a empresa também de contratar profissionais ruins. Né? É difícil a gente corrigir esse problema de forma geral no mercado, porque ele existe desde sempre. Eu já entrevistei dev, lá 10, 12 anos atrás, que nunca tinha trabalhado. Trouxe o TCC para entrevista para mostrar o código. Daí ele só mostrava o front-end. Eu falei, não, agora mostra o código que eu quero entender como que você fez isso. Show me the code. Ele não queria de jeito nenhum mostrar o código. Quando mostrou, ele não sabia explicar, porque ele comprou o código, alguém fez para ele. E, cara, então assim, não é uma questão só da IA, é uma questão também do profissional. E tem N tipos de profissionais bons e ruins. Então, a empresa, tendo esses mecanismos, ela também se protege de contratar profissionais ruins. E o profissional também precisa ser bem orientado na faculdade, nas redes sociais, em quem gera conteúdo também, para estar sempre explicando para esse cara que está novo, querendo entrar no mercado, que não é só o mínimo de esforço para o máximo de resultado. Isso não gera uma carreira de longo prazo. Você pode até se dar bem aqui e ali, mas uma hora a casa cai, né? Então, não vai para frente, não tem sustentação. Como diria minha avó, assim, pessoas espertinhas, elas sempre existiram. Né? Não vai ser a IA que vai definir se a pessoa é dessa forma ou não. Né? É um pouquinho até de caráter, mas para que vocês saibam, dá para utilizar a IA para coisa boa? Sim. Dá para utilizar a IA dentro do desenvolvimento? Sim. Você vai ganhar com isso? Provavelmente você vai ganhar. E o que você ganhar, que vai ser tempo, invista em ter conhecimentos em outras áreas dentro do desenvolvimento, como, por exemplo, a área de segurança, a área de DevOps, às vezes, alguma área que você tenha dentro da empresa e que você não tenha conhecimento. Isso vai fazer, provavelmente, com que você cresça, né? Vocês concordam com isso? Sim. E se você é um cara bom, a IA vai te tornar ainda melhor. E se você é um cara ruim, você tem a oportunidade de melhorar, de aprender com IA. Então, assim, agora, se você usar do jeito errado, não vai dar bom. Em algum momento vai ser desmascarado, né? Exatamente. Pessoal, acho que nós vamos chegando ao final aqui do nosso programa. Nós falamos bastante coisa sobre melhores formas de utilizar a IA. Nós falamos aqui sobre também se a IA pode atrapalhar o desenvolvimento ou não. Nós falamos sobre como que a IA pode ajudar você, desenvolvedor, principalmente, né? Eu comentei que o Pokémon do desenvolvedor júnior, mas é por quê? Porque o desenvolvedor júnior normalmente é aquele que está começando a carreira, aquele que ainda não tem, por exemplo, conhecimento empresarial de como funciona tudo, né? Então eu acho que esse desenvolvedor é aquele que tem que tomar mais cuidado no uso da IA, como, na verdade, assim, um malefício, não um benefício. Então, você ouviu aqui tudo, de todos nós, né? O que você deveria fazer
para poder melhorar, né? E a gente também falou sobre o roubo de trabalhos da IA, que eu principalmente não acredito que ela vai roubar todos os trabalhos, mas que ele vem sim para complementar aí o nosso conhecimento, tá? Gostaria de agradecer aqui o Pokémon. O Pokémon gostaria de dar um abraço, mandar um abraço, um beijo pro pessoal aí. Beijo, né, pessoal? Sucesso, bom estar aqui com vocês e vamos que vamos, só alegria. Não sei se vocês sabem, mas o Pokémon faz stand-up também. É um cara muito famoso na internet. E eu vou perguntar para ele uma coisa que foi ele que me contou, para ver se vocês riem em casa. O Pokémon, como que o programador PHP tira foto? Composer. Todo mundo riu aqui, mas riu, né, Pokémon? É Composer. Amizade. É amizade. Estivemos aqui com o nosso querido André Noel do Vida de Programador, The Developers Life. É isso aí, muito obrigado pelo convite, obrigado por vocês terem assistido a gente, obrigado a vocês também, foi muito legal estar aqui. E o Ramalho, que é diretor aqui da nossa querida TecnoSpeed. É isso aí, muito obrigado, pessoal. Feliz em estar mais um, além do software aqui, e com amigos dessa vez, né? Muito bom. Não, da outra vez não foi, outra vez foi também, mas aqui é amigos de longa data, né? De infância. Exatamente, é só uns 35 anos de amizade aqui, Pois só é. mais ou menos, né? Mas muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio, tenham gostado aí do que a gente falou sobre IA, das dicas de IA que nós demos para você que é desenvolvedor e serve também para outras pessoas de diversas outras carreiras, acho que da mesma forma, né? Então fiquem aí com Deus. Muito obrigado e até mais, pessoal.